Opiniões expressas neste episódio não necessariamente refletem as opiniões do canal. Hoje apresentamos Cidades Milenares, com Jaime Maussan. De acordo com a lenda, Teotihuacan é a cidade onde os homens se convertem em deuses. É um enigma de onde seus primeiros construtores vieram e por que escolheram esse local para se estabelecer. Após 100 anos de pesquisa, ainda não temos as respostas. Não existem dados, evidências físicas ou documentos que indiquem quem de fato foram os criadores da cidade mais bem planejada da Mesoamérica. Só existem lendas enraizadas na Terra que foram desaparecendo lentamente. Cientistas de todo o mundo se dedicaram à tarefa de desvendar a origem da extraordinária Teotihuacan, chamada de a Grande Cidade dos Deuses. Essa pirâmide é conhecida popularmente como Pirâmide da Lua e fica no fim da Calçada dos Mortos. Realmente não se sabe por que foi chamada dessa forma. Talvez por aqui passassem as pessoas que iam ser sacrificadas. Sabemos que na base dessa pirâmide tem centenas de corpos que foram encontrados e, sem dúvida, tem muito mais que ainda não foram localizados. Ela fica no final e é a união das 3 pirâmides que, em conjunto, aparentemente marcam a posição exata das estrelas da constelação de Órion. Existe sim uma relação astronômica e já descobriram o motivo de a pirâmide do Sol estar voltada para o poente. E o que acontece em certas datas, em agosto e outubro, é que o Sol sai exatamente de trás da pirâmide do Sol e se esconde em frente a essa pirâmide. Ou seja, existe uma relação basicamente solar, como em muitas cidades da Mesoamérica. E com certeza foi isso que ditou a estrutura da Calçada dos Mortos, que segue essa orientação. E é exatamente isso que nós arqueólogos tentamos encontrar em cada uma das pesquisas que nós realizamos, porque é uma rede onde todos os conjuntos arquitetônicos foram construídos. O que eu quero dizer é que nada foi construído por acaso. Primeiro, eles traçavam as ruas, o sistema de drenagem, de onde viria o abastecimento de água, e depois construíam as residências. Isso mostra que havia gente que estava pensando, que estava projetando até onde a cidade ia crescer de acordo com os recursos que existiam. E até hoje nós usamos o sistema de drenagem deles. A cidade não inunda. Se a gente aceitar como fonte ou como fato uma explicação sobre a origem das pirâmides, no caso da lenda que fala de Teotihuacan, precisamos nos referir obrigatoriamente à Gênese, que narra a história asteca. A história asteca é praticamente narrada por um cronista, Jerônimo de Mendieta, no século XVI, que realizou o trabalho de ouvir a lenda, as tradições, a cultura, a herança cultural asteca. Ele até narra que os astecas vêm de mais ao norte, de onde ficava Aztlán. Eles vêm de uma região que chama Chicomostoc. Lá existe uma gruta enorme e dentro dela tinha 7 cavernas, sendo que em cada caverna morava uma tribo diferente. Na lenda diz que veio do céu um punhal de pedra que bateu na superfície do planeta e chegou a causar tremores. Teve um pequeno terremoto e depois desse possível impacto, assim que esse punhal enorme de pedra caiu, surgiram de dentro dele 1.600 deuses. E diz que foram essas entidades que construíram Teotihuacan. Curiosamente, a cidade chama Cidade dos Deuses. E aí, 7 desses deuses foram nesse local onde as tribos habitavam.
E exatamente foram eles que tiraram as tribos de lá. Entre elas existia a tribo asteca que iria povoar o mundo. Diz que eles se salvaram da inclemência que o último sol deu ao mundo, do castigo que ele aplicou. O último sol asteca é o deus Sol. E, curiosamente, eles se salvaram de uma enorme inundação. E aí eles começaram uma nova vida, em um novo tempo, e seriam os filhos do quinto sol, para usar um termo bem popular da lenda asteca. Tanto que eles narram que a construção foi realizada pelos deuses, e eles a aproveitaram no tempo em que estiveram lá. Resumindo, os deuses foram buscar os astecas basicamente para resgatá-los dessa gruta com 7 cavernas. E eles resgataram as 7 tribos. Me parece que alguns deuses teriam ficado com essa tribo, a asteca, enquanto outros foram com as outras tribos, talvez para outros lugares, porque a Gênese asteca fala disso. E a comprovação dessa Gênese é que os astecas estão lá. Eles habitaram essa cidade que foi forjada pelos deuses e que por isso chamou Cidade dos Deuses. O descobrimento recente de uma rede de túneis localizada abaixo dos grandes monumentos de Teotihuacan revelou o erro da datação estabelecida pelos registros químicos, supostamente infalíveis e definitivos, que haviam sido publicados. Abaixo das construções de pedra estão sepultadas até 3 cidades anteriores, uma sobre a outra, todas elas erguidas acima das ruínas da anterior. Ela é o produto de uma infinidade de reconstruções e da sobrevivência de seus monumentos. Essa é a Pirâmide do Sol. Ela tem esse nome porque os astecas que visitaram esse lugar quando ele estava em ruínas, totalmente abandonado, quando eles chegaram no centro do país, acreditaram que ela era dedicada ao astro-rei. Aqui, como nós já mencionamos, acontecem alguns fenômenos solares, como o equinócio de primavera e também o de outono. Essa pirâmide foi construída em um período entre 200, 300 e talvez até 400 anos. Não se sabe. É a única estrutura em todo o complexo que foi construída em um único momento, ou seja, não existem sobreposições de estruturas. E é, sem dúvida, uma das maiores do mundo inteiro. Dizem que ela tem a mesma superfície da pirâmide do Egito. Então, nós estamos diante de uma verdadeira maravilha que tem a orientação perfeita e que nos permite observar fenômenos astronômicos, fora que ela é o grande símbolo dessa cidade. A pirâmide está acima de um túnel que se divide em 4. É possível que represente os 4 elementos, as 4 divindades, as 4 direções. Dizem que ela foi construída nesse local exatamente porque havia esse túnel. É um verdadeiro mistério. Essa é mais uma das grandes incógnitas que nós temos aqui. Não temos membros da realeza, governantes ou sacerdotes enterrados. Ninguém nunca encontrou, mas encontraram sacrificados com algumas oferendas muito significativas. Por exemplo, os que foram achados no templo de Quetzalcoatl. São prisioneiros que estão amarrados com as mãos para trás, usando colares de mandíbulas humanas. Eles são muito importantes, mas não são governantes. São guerreiros e guerreiros sacrificados, ou seja, não é o que nós estávamos esperando, o que nós procurávamos. Essa pirâmide da serpente emplumada, também conhecida como Templo de Quetzalcoatl, que está situada dentro da cidadela, é a 3ª maior pirâmide da cidade em tamanho e é única, graças aos abundantes relevos de pedra e às esculturas tridimensionais que antigamente existiam em suas 4 faces. Nós escavamos ali na Praça da Cidadela e encontramos os primeiros templos. Aí, posteriormente, teve uma mudança nessa parte da cidade e decidiram destruir, tapar todas essas primeiras construções para fazer um mega complexo, o Complexo da Cidadela. E em cima do templo pequeno
Eles construíram um templo maior, também dedicado à serpente emplumada e também dedicado ao monstro da terra, o Cipactli. A seguir, investigaremos a influência que Quetzalcoatl, o deus serpente, teve sobre os teotihuacanos. A representação de sua cabeça coroou a pirâmide central da cidade. Mas algo aconteceu com o povo que adorava esse deus, porque recentemente encontraram indícios de que todas as efígies sofreram golpes na parte frontal. Um sinal de rebelião contra tudo que elas significavam. Sua obra foi conhecida em toda a Mesoamérica e lendas antigas de todas as partes do mundo mencionam um deus serpente que teria vindo das estrelas e trazido a civilização para a Terra. Quetzalcoatl, a estimada serpente emplumada, deus de enorme sabedoria. Seu nome é encontrado em muitas lendas que atribuem a ele os conhecimentos sobre os fenômenos do céu e da terra. Dizem que foi ele quem projetou e construiu tudo o que conhecemos. As pirâmides são obra dele, da mesma forma que a engenharia e o desenvolvimento matemático e astronômico que serviu de ferramenta para que os ancestrais vivessem em harmonia e plenitude. Mais de 1000 anos depois de reinar em Teotihuacan, os homens e mulheres continuavam lembrando de Quetzalcoatl nas histórias que narravam aos cronistas do período colonial. Dessa forma, a lenda ficou registrada pelo Frei Bernardino de Sahagún em sua obra História Geral das Coisas da Nova Espanha, na qual é narrado que Quetzalcoatl foi um deus-homem que viveu entre os nativos das terras antigas, que usava plumas na cabeça, roupas bordadas, um colar de caramujos e sandálias, e habitava em um templo de pedra com escadarias, onde era possível encontrar materiais preciosos da terra. Era um deus-homem muito alto, de feições feias, cabeça comprida, e cuja voz era ouvida por toda a cidade de Anáhuac, pois invocava os homens de povoados distantes e eles acudiam ao seu chamado. O período em que reinou Quetzalcoatl foi de pura felicidade. É dito que em sua época não houve fome, pois a terra produzia todo o necessário. Ele era retratado como um ser imortal, cuja imagem benevolente convidava os homens ao culto e ao agradecimento. Quetzalcoatl representa o ser ou deidade que controla esse mundo e também se relaciona com o poder que controla o universo para dominar os povos, as sociedades. Mas o Templo de Quetzalcoatl é o primeiro monumento que manifesta assim, com essa grande escala, a serpente emplumada, que nós conhecemos desde o período azteca. E os maias copiaram isso. A imagem dele também chegou até lá. No Império Maia, desde o pré-clássico, nós vemos serpentes, mas não necessariamente a serpente emplumada. A serpente emplumada nasceu aqui, no Altiplano Central. A lembrança de Quetzalcoatl, seu poder e seus ensinamentos transcenderam milênios e foram símbolo de sabedoria a tal ponto de ele também ser associado à área da astronomia. Dizem que Quetzalcoatl ofereceu aos habitantes de Teotihuacan seus cálculos e métodos para contabilizar o tempo, deixando calendários astronômicos de cada setor do sistema solar refletidos na cidade. Digamos que se a cidade tivesse tido eixos que indicassem exatamente a linha norte-sul e também a perpendicular leste-oeste, diríamos que a cidade, a pirâmide do Sol, está voltada para o equinócio. Mas não é assim. Essa rede de linhas perpendiculares entre si está virada. A cidade está virada mais ou menos 15 graus e meio.
Isso no sentido horário, como os ponteiros de um relógio. Isso faz com que a pirâmide do Sol não esteja alinhada com a linha do equinócio, e sim com duas datas que astronomicamente não indicam nada peculiar. São 29 de abril e 13 de agosto. São datas que não aparecem só em Teotihuacan, mas em toda a Mesoamérica durante vários milênios. A maioria das grandes culturas do mundo perceberam que, basicamente, a cada 365 dias, o Sol volta para a mesma posição onde esteve antes. Basicamente, era essa conta solar que existia, organizada em 18 períodos de 20 dias, 18 vintenas. Isso dá 360 dias. E precisavam acrescentar 5 dias para alcançar o Sol, porque é o Sol que dá o ritmo do passar do tempo, por ser o objeto mais brilhante no céu. A partir daí, eles tinham que esperar um grande número de anos para a posição coincidir outra vez. E eles recomeçavam, 52 anos. A cada 52 anos, eles faziam grandes cerimônias do fogo novo e começavam de novo. Esses cálculos foram descobertos em 1976 por Hugh Harleston Jr. Esse engenheiro matemático e geodesista dos Estados Unidos acumulou a impressionante cifra de 1 milhão de medições nos monumentos de Teotihuacan. Ele trabalhou durante 30 anos para chegar à extraordinária conclusão de que a cidade inteira, em sua composição, foi um calendário astronômico não só da Terra, mas de todo o sistema solar. Cada movimento e estrutura dos planetas que compõem o sistema estão refletidos nas dimensões da grande cidade, evidenciando em seu trabalho que os habitantes conheciam o sistema solar inteiro em detalhes e que os monumentos foram referências implícitas desse vasto conhecimento. Os estudos de Harleston foram tão longe que, através das medições, ele descobriu a unidade de medida usada para traçar a cidade. É chamada de Unidade Standard Teotihuacana e equivale a 1,59463 metros. Com ela, Harrison encontrou uma pressuposta orientação da cidade até o conjunto de Pleiades. Há uns 30 anos, um estudioso sugeriu que a pirâmide estava voltada para o local onde o conjunto de Pleiades se põe. Mas o céu noturno muda relativamente rápido, porque a Terra gira como um peão, e o eixo do peão também gira. Por causa disso, os objetos no céu noturno mudam relativamente rápido. Em 100 anos já estão em outro lugar. Portanto, se realmente foram as Pleiades o motivo dessa orientação, em 100, 200, 300 anos, as Pleiades se foram e eles teriam que pensar em uma forma de girar as pirâmides, coisa que não aconteceu. Essa é a cidadela considerada o lugar mais sagrado de Teotihuacan. Aqui é onde a maior quantidade de sacrifícios humanos foram encontrados, centenas delas. Também foi aqui que localizaram o túnel onde o arqueólogo Sérgio Gomes encontrou esse lugar de mais de 100 metros de extensão. E aí foram encontradas centenas, milhares de objetos teotihuacanos. Dizem que os únicos que tinham acesso a esse lugar eram os privilegiados, os grandes sacerdotes, e por isso se pensava que aqui iriam encontrar seus restos mortais, mas não foi o que aconteceu. Ainda não se sabe onde estão os governantes de Teotihuacan. Graças à confirmação, através dos estudos que foram realizados, de que existe uma zona oca embaixo da região, hoje nós podemos falar que a sacralidade que os teotihuacanos atribuíram a ela vinha necessariamente de um submundo, ou seja, de algo que os conectasse ao subsolo e que desse exatamente esse nível de sacralidade às construções. Todos os edifícios monumentais em Teotihuacan precisaram ter esse elemento de ligação com o subsolo, para ter o simbolismo, a importância que os diferentes povos mesoamericanos conferiram a eles. Então, existe um padrão. Em Teotihuacan, nós vemos que não pode existir uma grande pirâmide sem um subsolo. A seguir, vamos analisar a possibilidade de que uma hipotética cidade de Marte e Teotihuacan tenham extensões similares a 50 quilômetros. E também vamos analisar a suposta colisão entre um cometa e Marte.
A mesma que possivelmente destruiu uma antiga civilização e que, de acordo com as lendas, obrigou seus sobreviventes a se refugiar na Terra. Parece que Teotihuacan, a cidade dos deuses, berço das entidades criadoras e de homens que marcaram a história, nunca para de mergulhar no mistério. Em 1972, para surpresa de toda a comunidade científica internacional, as sondas espaciais norte-americanas Mariner 9, Viking 1 e Viking 2 registraram anomalias geológicas no planeta vermelho, em uma área chamada de Quadrângulo de Elysium. Essas anomalias foram reportadas na revista científica Icarus desse mesmo ano. O artigo menciona estruturas piramidais encontradas na superfície de Marte. Algumas dessas estruturas projetam sombras com bases triangulares de aproximadamente 3 quilômetros de diâmetro. E também encontraram outras com bases poligonais, cujas sombras atingem até 6 quilômetros. Esse artigo passou despercebido até que, anos mais tarde, com o relato de novas estruturas encontradas pela sonda espacial Mariner, o famoso astrônomo Carl Sagan, da Universidade de Cornell, comentou que as maiores têm 3 quilômetros de altura em sua base e 1 quilômetro de altura, muito maiores que as pirâmides de Samir, no Egito, ou Teotihuacan, no México. As estruturas piramidais mencionadas por Sagan apresentam um padrão de alinhamento muito semelhante ao das pirâmides terrestres. As evidências continuavam surgindo para a surpresa dos maiores cientistas da época. Em 1976, na região conhecida como Sidônia, um módulo da sonda espacial Viking, de uma altura de 1.500 quilômetros, identificou mais uma vez estruturas anômalas que foram analisadas pelo professor de astronomia Tobias Owen, da Universidade do Havaí. Ele as catalogou como pirâmides que se encontravam junto a uma série de diversos outros acidentes geográficos que, devido à sua posição, poderiam ser artificiais. Owen sugeriu que elas se encontravam sobre uma superfície de 55 por 50 quilômetros, mais ou menos o tamanho de Teotihuacan, e que eram inteligentes demais para ser produto de processos aleatórios. Quanto mais essas anomalias superficiais em Marte eram analisadas com cuidado, mais evidente ficava para essas sumidades da ciência que poderia se tratar de um conjunto de incríveis monumentos em ruínas sobre a superfície do planeta vermelho. Poderia ser coincidência que tanto o planejamento dessa hipotética cidade de Marte quanto Teotihuacan tivessem extensões de 50 quilômetros? Em 1984, a Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos, uma das instituições de pesquisa mais prestigiadas do mundo, descobriu um indício muito forte sobre a possível origem das civilizações antigas mais avançadas da Terra. Um relatório secreto feito durante quase 40 anos afirma que, em 22 de maio de 1984, a agência realizou experimentos de regressão hipnótica em seres humanos com capacidades psíquicas, obtendo resultados surpreendentes. No experimento, um homem fez um relato que condizia completamente com a localização das formações piramidais do local chamado de Sidônia. Essa pessoa manifestou que chegou a um local desértico onde jaziam seres muito altos e antigos e onde havia construções muito altas, que descreveu como pirâmides e obeliscos. O homem explicou que sentiu uma conexão com esses seres que disseram estar morrendo após haverem sofrido o impacto de um cometa. O relatório menciona que eles viviam no subterrâneo e que, quando as tempestades de areias atacavam com violência, eles se protegiam em galerias construídas dentro das pirâmides. Por fim, o homem do estudo mencionou que os seres lhe contaram que os sobreviventes encontraram um local para viver e o descreveram como sendo um lugar muito amplo, com vulcões, com muita vegetação e com diferentes oceanos e tempestades.
Onde quer que nós olhemos em Teotihuacan, vemos uma obsessão pela cor vermelha na cidade dos deuses. O que levou os antigos teotihuacanos a cobrir a cidade toda de um tom artificialmente vermelho? Talvez a resposta esteja na peça arqueológica que é chamada de Disco da Morte, que é uma efígie estranha entalhada em adesito de um crânio descarnado, pintado completamente de vermelho ferrugem, a cor sagrada de Teotihuacan. Ele foi encontrado nos templos frontais da Pirâmide do Sol em Teotihuacan. Estava enterrado e quebrado. As peças que estavam faltando nunca foram encontradas. Os especialistas dizem que esse disco foi fabricado pela civilização mexica, já que traz a simbologia característica desse povo, como a língua e o adorno brilhante. De acordo com estudos recentes, essa peça estranha e o contexto em que ela foi encontrada pode ser a referência que o astrônomo da NASA, Peter Cattermole, está mencionando quando chamou Marte de o planeta descarnado, que iluminava a Terra porque um sol poderoso tirou o rosto dele e o deixou descarnado, mas ainda brilhando. Existe uma lenda da antiga Tenochtitlan que fala de um personagem que nós traduzimos como a grande estrela vermelha descarnada que brilha. A lenda conta que, em tempos distantes, brilhou no céu uma estrela vermelha, cheia de vida, que iluminava a terra. Um sol poderoso teria tirado o rosto dela e a deixado descarnada, mas ainda brilhando. Outra lenda popular mexica diz que Quetzalcóatl, o deus benevolente de grande sabedoria, chegou à terra vindo do vermelho e do negro que havia no céu estrelado e que retornou para lá quando deixou a humanidade depois que nos ensinou a viver. O Disco da Morte teotihuacano pode ser uma representação simbólica que explica o acidente que aconteceu em Marte, depois que fizeram uma análise e concluíram que o planeta Marte podia ter sofrido o impacto de um asteroide ou cometa que se fragmentou e arrancou um pedaço de até 3 quilômetros da sua superfície. Essa obsessão levou esse povo a transportar toneladas de materiais muito tóxicos que buscavam em Serra Gorda, no atual estado de Querétaro, um lugar onde o cinábrio, que é o sulfeto de mercúrio, é abundante. Esse mineral é muito tóxico e era usado com frequência. Eles misturavam com um pó fino e usavam para cobrir toda a cidade, do chão ao teto. Essa decisão estética custou a vida de milhares de cidadãos, desde a extração do material até a aplicação, para cobrir todas as superfícies com o já famoso vermelho teotihuacano. Os famosos murais representam paraísos muito bonitos. Nessas obras, nós podemos perceber a nostalgia por outros espaços e outros tempos. Animais sagrados, atmosferas, templos decorados com esse tom, proveniente dos melhores recursos da natureza, onde todas as pessoas viviam em plenitude e felizes. Eles cantavam, recitavam poesia, se exercitavam, exploravam, se divertiam e aproveitavam esse mundo vermelho. Teotihuacan, a cidade dos deuses, entrou em colapso por volta do ano 650 d.C. Seus habitantes, mais de 125 mil pessoas, simplesmente desapareceram sem deixar rastro. Diversos pesquisadores encontraram vestígios de um incêndio gigantesco que levou à queda de Teotihuacan em uma única noite, chegando a temperaturas de mais de 1000 graus, um calor capaz de fundir a rocha. Os vestígios desse inferno de fogo sem precedentes se encontram nos diversos setores da cidade, o que parece indicar que Teotihuacan enfrentou sua derrocada em um único ataque violento e certeiro que desintegrou sua sociedade. Os dados sobre o grande incêndio apontam que só é possível compará-lo com uma erupção vulcânica ou um acidente nuclear. Assim aconteceu o caso que cobriu a grande cidade de Teotihuacan, central de poder e conhecimento mesoamericano. O mesmo que marcou o fim da Era da Serpente, com um segredo oculto sob as cinzas. A seguir, vamos percorrer a Cordilheira dos Andes
para visitar uma das construções mais antigas da Terra, a muralha de Sacsayhuamán, onde blocos de pedra de mais de 100 toneladas foram erguidos um a um com precisão milimétrica, e onde, possivelmente, seus construtores aprenderam a manipular as pedras com tecnologia que não era desse planeta. Nos dirigimos então até Cusco, uma cidade antiga, enigmática, construída sobre as ruínas da cidade inca conhecida como Cusco. Uma cidade que, por sua vez, foi construída sobre ruínas antigas e, de acordo com os próprios incas, já se encontravam no local quando eles chegaram 400 anos antes de Cristo. A forma como as grandes pedras, algumas pesando mais de 100 toneladas, foram unidas umas às outras é uma técnica desconhecida até hoje e extraordinária. Essa pedra é conhecida como a Pedra dos 12 Ângulos, porque, se a gente contar, ela tem 12 lados diferentes. Ela é um exemplo extraordinário da tecnologia que foi usada aqui pelos habitantes da cidade de Cusco. E é um exemplo dessa tecnologia que ainda desconhecemos. As estruturas megalíticas e os muros da muralha de Sacsayhuamán são, sem dúvida, um mistério que permanece sem solução. Por mais que os incas ocupassem Sacsayhuamán no momento em que os espanhóis chegaram, os conquistadores nunca conseguiram explicar como seus construtores atingiram essa extrema precisão. Em certo momento, chegaram a atribuir ao diabo o feito de acomodar pedras de 100 toneladas. Não se sabe explicar como os incas realizaram a construção utilizando cordas e troncos. Realizaram um acabamento milimétrico tão complexo, com um encaixe tão apertado, utilizando apenas martelos de pedra, parecia extremamente improvável. Especialistas como o arqueólogo Jean-Pierre Protzen reconhecem também outras questões. A principal é como os construtores teriam conseguido transportar essas grandes pedras a partir de pedreiras que ficavam a 32 quilômetros de distância em regiões montanhosas. Mas se uma sociedade que só possuía ferramentas primitivas e não tinha uma engenharia avançada realizou esses feitos, é preciso admitir que quem construiu essas obras era mais avançado do que pensamos atualmente. Os incas admitiram aos conquistadores que essas estruturas já estavam lá muito antes deles e foram construídas por um povo diferente. Seria possível que outra cultura tivesse construído essas estruturas? Os livros de história falam que Sacsayhuamán foi finalizada em 1508. Mas ninguém parecia saber como as enormes muralhas foram construídas. Dizem que os incas só terminaram o trecho final da parede. Se os construtores eram ainda mais antigos, então é menos provável que civilizações anteriores tivessem os conhecimentos e as habilidades para construir estruturas como essas. Mas existem algumas teorias de como as pedras foram formadas. As antigas lendas locais dizem que existe um líquido derivado de plantas que é capaz de amolecer as pedras. Exploradores como o lendário Hiram Bingham, que foi quem redescobriu Machu Picchu, trouxeram relatos dessa tal substância. Além disso, Jorge Lira, um sacerdote católico, em 1983 disse que era capaz de recriar o amolecimento das pedras, mas não havia encontrado uma forma de endurecê-las de novo. Curiosamente, algumas das marcas que vemos nas pedras são muito parecidas com as marcas imprecisas que ficam sobre o concreto moderno, o que indica que elas eram moldadas ou raspadas para ganhar forma. Sacsayhuamán vai ensinar e revelar pra gente muitos mistérios. As pedras são muito grandes e algumas chegam a pesar 140 toneladas e estão unidas com perfeição, mostrando alargamentos curiosos. São blocos gigantes de pedra e até o exato momento, a ciência
não conseguiu explicar exatamente como e com que técnica elas foram esculpidas e, claro, encaixadas. Esse mistério também vai revelar para a gente como foi complexo e difícil transportar essas pedras naquele período. Sacsayhuaman, nós hoje reconhecemos como um dos maiores templos incas. Estamos falando mais ou menos do início dos anos 1200. E eles permaneceram aqui até depois de 1500, quando acontece a conquista, onde os espanhóis se estabelecem na América do Sul, principalmente na cidade de Cusco. Nós podemos observar, do lado esquerdo, parte do que deve ter sido considerada uma muralha. Viram? A atribuição dessas gigantes formações rochosas, ou, nesse caso, rochas que foram, em algum momento, transportadas por muitas, centenas ou milhares de pessoas que faziam trabalhos comunitários durante o Império Inca. Por mais que ainda seja uma especulação, é difícil pensar que os martelos de pedra foram capazes da precisão necessária para criar Sacsayhuaman. A possibilidade de que eles teriam criado uma espécie de concreto artificial surge como uma das hipóteses mais comentadas. Embora a pergunta seja quem forneceu aos antigos a tecnologia necessária para construir a fortaleza andina mais antiga do reino dos Incas. A seguir, viajaremos até a cidade maia de Chichén Itzá, onde um turista de El Salvador tirou uma foto fascinante com o seu celular. É uma foto de suas filhas, mas sobre a pirâmide de Kukulcán, vemos um feixe de luz que emana do topo e se projeta em direção ao espaço. No verão de 2009, Héctor Siliesar, um turista de El Salvador que viajava com sua família, tirou uma foto extraordinária com o seu telefone celular de última geração na cidade maia de Chichén Itzá. Nela, vemos um feixe de luz que surge do centro da pirâmide de Kukulcán e parece se projetar para as profundezas do espaço. A família afirmou que, enquanto estava em férias em Chichén Itzá, Héctor se posicionou na esplanada, na quadra esportiva, e enquadrou a pirâmide de Kukulcán. Com o celular em mãos, ele fez 3 imagens da pirâmide. Depois, chamou as filhas para posarem e fez mais 2 fotos. 19 segundos depois, acionou o obturador novamente e capturou para a posteridade uma imagem que mostra claramente um feixe de luz que emana diretamente do topo da pirâmide maia. Tem 3 coisas muito consistentes que me levam a crer que a foto não foi manipulada. A primeira é que é uma sequência, tá? A segunda é que a captação foi muito rápida. E a terceira é que foram tiradas em questão de segundos, ou seja, é normal você estar com a sua família, ver uma coisa interessante, tira foto, fala para as pessoas ficarem lá na frente. Isso demora 1 ou 2 segundos até se ajeitarem. Aí tira outra foto e tira uma última por garantia. Na minha opinião, depois de analisar a foto com programas como fizemos, não me parece uma foto falsa. Me parece uma foto muito interessante, de outro mundo, sinceramente. A conclusão é que a imagem é real. A fotografia é verdadeira. Nós pudemos checar o posicionamento geográfico e topográfico graças às coordenadas, que são 20 graus norte e 88 graus oeste. E coincide exatamente com Yucatán, que é o local onde fica o Complexo Maia e onde se encontram as pirâmides de Kukulcán. A gente estava de férias e estava chovendo. Bom, ia começar a chover e tava caindo muito raio. E nessa hora, a gente tirou uma foto.
A gente falou para as meninas ficarem na frente da pirâmide e a gente ficou tentando pegar a hora desse raio. Nós tentamos várias vezes e não conseguimos. Mas aí olhamos e ficamos sem palavras. Meu marido me mostrou a foto e a gente falou: de onde saiu isso? Porque a gente não chegou a ver essa luz sair pela pirâmide. Eu mostrei para todo mundo que estava passando por lá. Inclusive, tinha um cara, eu esqueci o nome, era um comediante mexicano que estava visitando as pirâmides. E eu mostrei para ele e ele concordou. Ele falou que a foto estava muito boa e foi isso. Eu estava lá, ia viajar para a ilha de Holbox e parei em Chichen Itza. Aí, o dia estava bonito, mas começou a chover e na quadra esportiva eu estava ouvindo um guia que estava dizendo que se eu ficasse do outro lado da quadra eu conseguiria ouvir enquanto ele falava do outro. A gente estava vendo isso quando um homem da América Central veio falar comigo, me mostrou a tela de um celular. Era um iPhone e tinha uma foto onde a gente via a pirâmide. E tem um raio de luz, um feixe de luz no meio. E também dá para ver claramente um raio atrás dela. Todas as análises, declarações e depoimentos obtidos descartam a hipótese de que a imagem teria sido manipulada e não deixam dúvida de que o fenômeno fotografado por Ciliessa é tão real quanto inexplicável. A imagem sugere que esse povo tinha um conhecimento especial do cosmos e talvez a pirâmide famosa pela sombra que desce por ela no equinócio seja um dispositivo que envia ou recebe energia do espaço. Um raio de luz que pode estar tentando se comunicar com seu senhor Kukulkan, ou como era conhecido, a serpente emplumada.